E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Vanessa Argolo e esse é o Me Respeita. Quer respeito? Me respeita, pô. Se vocês escutarem trovões, chuva e o caramba quatro, é porque realmente estou fazendo meu primeiro vídeo do ano. Explicando o porquê do conteúdo aqui no canal ser dessa forma. Eu trabalho com comunicação e marketing há 10 anos. E eu vejo o quanto as redes sociais em si, elas estimulam as pessoas para que tenha conteúdo, porque elas fazem dinheiro com o nosso conteúdo. E aí, cara, quando você vê uma exploração dessas, mais do que a gente já vê em todas as questões aí que a gente vive no dia a dia, você fica pé da vida, velho. E aí eu falo, mano, tipo assim, eu trabalho com comunicação, as redes sociais, elas são o meu também meio de trabalho e tal, mas eu não concordo com esse tipo de coisa. Então eu vou produzir conteúdo de acordo com as pesquisas, com responsabilidade, de acordo com as pesquisas que eu for fazendo e tudo mais, mas no meu tempo. Não vai ser no tempo do capitalismo louco que a gente tem. Então só explicando para vocês o porquê dos conteúdos do canal, beleza? E como primeiro tema desse ano, das pesquisas que eu estou fazendo, eu tive um enorme prazer de receber no fim de ano esse presente aqui. Esse livro do Achille Mbembe, falando sobre a necropolítica, um ensaio, ele chama de ensaio, né? É curtinho tal, mas é um livro para você ler estudando. E aí, pessoal, o Achille é um filósofo camaronês preto, poderoso, teórico político, intelectual, é professor na Universidade de Columbia e Harvard, dentre outras universidades. E aí, pessoal, ele fala muito sobre a questão biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. E esses dias, obviamente, a gente está vivendo um mês de janeiro bem intenso. E aí, pessoal, eu fui fazer uma pesquisa, né, de acordo com a leitura, e apresentando, né, dentro desse quadro que nós estamos vivendo hoje, de um colapso no sistema de saúde, dentro de um estado, claro, e que se a gente não tomar cuidado, nos outros 26 pode acontecer a mesma coisa. Então, por que o sistema de saúde colapsou? Né? Existe por trás um grande interesse de gananciosas corporações, claro, muito dinheiro envolvido, em implodir o Sistema Único de Saúde. E isso acontece, há muito tempo. O que eles fizeram? Em 2018, sabe aquela listinha de empresas que elegeram o lobista? Então, esse lobista, ele tá lá e deu a cara a tapa. Ele foi o cara que deu a cara a tapa junto com a sua família, deu a cara a tapa junto com a sua família. Ele não é político nem aqui nem na China. Então ele tá lá para obedecer os mandos e desmandos, né, os favorecimentos e tudo mais, como a gente já sabe. Porém, o que é importante para que a gente entenda um pouquinho mais da necropolítica é que, logo no começo do livro, olha que loucura, ele já fala uma coisa muito foda, desculpa o palavreado, mas é exatamente isso. Este ensaio pressupõe que a expressão máxima de soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Galera, é muito surreal ditar quem pode viver e quem deve morrer. E aí, quando a gente vai se inteirando um pouquinho mais desse conceito, né, do que é a necropolítica, tem um trecho aqui na página 7 que ele também diz: este ensaio baseia-se no conceito de biopoder e explora sua relação com noções de soberania, império e estado de exceção. Biopoder, Foucault fala sobre isso, é uma pesquisa que inclusive eu estou fazendo ainda, tem muita coisa para ler, muita coisa para estudar. A soberania, que obviamente está ligada à questão do autoritarismo, e aí o estado de exceção, que a gente pesquisando entende que é um oposto, claro, do Estado democrático de direito. É uma situação de restrição, obviamente, de direitos, de concentração de poder, de riqueza, e que se aproxima, né, um Estado
do autoritarismo. E aí, pessoal, o livro ele vai dando todas as letras, literalmente, do que está acontecendo com a regência, digamos assim, das grandes corporações, com suas equipes de comunicação, marketing e tudo mais, por trás disso, né, de uma forma maldosa e perversa, a 10ª potência, vendendo tudo. Dinheiro, 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 poder, status e tudo mais. Num outro trecho do livro ele cita Hegel, que eu conheci justamente por ele citar. E eu não me envergonho de dizer isso não, tá, gente? Muito pelo contrário. E aí ele cita Hegel da seguinte forma: sustentar o trabalho da morte é precisamente como Hegel define a vida do espírito. A vida do espírito, ele diz, não é aquela vida que tem medo da morte e se poupa da destruição, mas aquela que pressupõe a morte e vive com isso. O espírito só alcança sua verdade quando descobre em si o desmembramento absoluto. A política é, portanto, a morte que vive uma vida humana. Essa também é a definição de conhecimento absoluto e soberania. Arriscar a totalidade de uma vida. Galera, para quem não conhece Hegel, assim como eu também não conheci e conheci agora, é um filósofo alemão que dentre todas as obras, né, tem uma chamada A Fenomenologia do Espírito. E nessa obra ele fala justamente sobre a relação de movimento entre consciência e concepção da realidade, tá, de acordo com as minhas pesquisas. E essa obra influenciou uma geração de humanistas, inclusive eu ia falar, e inclusive a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Eu conhecia esse nome, ele não me era estranho, mas antes eu lia como Hegel, eu não lia como Hegel, né? Enfim, Nietzsche eu lia como Nietzsche, por aí, tipo assim, cara, deixa pra lá. O Achille, ele também cita um outro escritor francês que falava muito sobre a transgressão, o erotismo e o sagrado, que é o Georges Bataille. Para o Bataille, a soberania tem muitas configurações, mas em última análise a recusa em aceitar os limites a que o medo da morte teria submetido o sujeito. O mundo da soberania, Bataille argumenta, abre aspas, é um mundo no qual o limite da morte foi abandonado. A morte está presente nele, sua presença define esse mundo de violência, mas, enquanto a morte está presente, está sempre lá apenas para ser negada, nunca para nada além disso. O soberano, conclui, é ele quem é, como se a morte não fosse. Não respeita os limites de identidade mais do que respeita os da morte, ou, ainda, esses limites são os mesmos. Ele é a transgressão de todos esses limites. Uma vez que o domínio natural de proibições inclui a morte, entre outras, por exemplo, sexualidade, sujeira, excrementos, a soberania exige que, abre aspas, a força para violar a proibição de matar, embora verdadeira, estará sob condições que o costume define, fecha aspas. E, ao contrário da subordinação sempre enraizada na alegada necessidade de evitar a morte, a soberania definitivamente demanda o risco de morte. Pessoal, transgressão, o que esse autor falava bastante, significa o não cumprimento da lei, infringir. E aí a autoridade, o domínio, o poder, que é justamente a definição de soberania, com isso ele infringe, ele faz o que ele quiser. Porque ele é o poderoso do momento. E o mais louco disso tudo, que isso faz parte de um plano, claro, óbvio. Só que o mais louco disso tudo é que é o seguinte, nós temos nesse momento uma briga, obviamente, desde 1789, nós temos uma briga entre direita e esquerda. E aí fica esse processo agora da esquerda com alguns caras das chamadas cúpulas dos partidos, um processo de vingança. E esse processo de vingança, eles vão ter que pagar. Eles não quiseram no poder, então eles vão ter que pagar.
só que o preço está ficando alto demais. Vale a pena pagar esse preço? E aí a gente vê estudando, pessoal, que não é teoria da conspiração. Então, por que eles estão tirando tantos direitos? Por que a educação, os recursos da educação, por que tudo isso está indo por água abaixo? Porque eles querem alienar, manipular cada vez mais. Nós temos no nosso país 52%, segundo o IBGE em 2018, são dados de 2018, 52% da população que só tem um ensino médio no país. Ou seja, muitos desses 52% são analfabetos funcionais, não conseguem interpretar textos. E o que acontece com pessoas que não conseguem interpretar textos? Negam a realidade para ficar do lado de quem é mais forte. Conseguem compreender esse negacionismo? E aí, a gente quando amplia, né, esses horizontes, né, e no sentido de entender o que está acontecendo, cara, é muito surreal você pesquisar e você entender que tudo isso, que esse negacionismo todo, parte de uma galera que não quis estudar. Teve muita gente que, obviamente, não quis estudar, mas também uma galera que não teve oportunidade de estudar. E eu acredito muito nisso. Gente, essa é a minha dica de leitura para vocês. Por favor, leiam estudando, leiam pesquisando. Ah, mas é uma leitura difícil. Não, gente, vá pesquisando, vá fazendo aos poucos. Não precisa você ler um livro por semana. Não, mas aos poucos você vai entendendo, vai procurando, vai ampliando os horizontes. É só assim que nós vamos conseguir fazer com que esse número de 52% da população, de 210 milhões de pessoas no país, consigam ter um ampliar, né, e que esse negacionismo suma. Vai ser difícil, mas a gente consegue. Um beijo grandioso para vocês. Se você gostou, deixa aqui seu like, né, comentário. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. A gente ainda depende dessa questão capitalista das redes sociais, de número de inscritos no canal, de visualizações, de uma série de coisas. Eu sou contra isso. Eu não gosto. Mas enfim, um dia a gente vai arrumar uma forma que seja saudável, bacana para todos, né? Então eu tenho o meu compromisso aqui com vocês é fazer as coisas com responsabilidade, com estudo e com dedicação. Beleza? Um beijo grande e até o próximo vídeo.